Bom, eu vou dar para vocês 3 provas de que a saúde mental das pessoas não anda boa, tá? Vocês já viram como é que as pessoas estão no trânsito? Eu nunca vi tantas pessoas dirigindo mal, eu nunca vi tantas pessoas desatentas, tá? Até como pedestre, nunca vi tantas pessoas desatentas andando fixadas no celular ou no fone de ouvido, ou ambas as coisas, tá? Inclusive, nós temos aí uma geração, inicialmente era mais de é, adolescentes e crianças, né? Mais desatentos por conta de tela, por conta de celular, por conta de tablet, né? Computador, mas hoje em dia você vê adultos jovens, adultos mais velhos e até idosos distraídos pelo celular, pelo fone de ouvido ou por ambos, no meio da rua e fazendo todo tipo de coisa que é inconcebível, tá? Isso aí mostra que a saúde mental das pessoas não tá boa. Vocês já viram nas redes sociais? Se você pega a sua rede social e você posta um comentário seu, você tem grandes chances de ter alguns haters aparecendo e, assim, falando como se não tivesse responsabilidade ou como se aquilo tivesse sido um ataque visceral à pessoa, uma coisa pessoal, quando muitas vezes você está manifestando a sua opinião. E se você opina uma coisa no post de outra pessoa, tem grandes chances de aparecer gente que discorda de você, e ao invés de conversar com você, a pessoa parte para o ataque, para tentar te desqualificar. Ela se mostra excessivamente ou indevidamente ofendida e já parte para ofender. E aí, a gente muitas vezes tem que entender que às vezes não é conosco, a pessoa está só extravasando um momento ruim da vida dela, outro tipo de insatisfação. E eu não preciso dizer para vocês, né, que nos últimos anos, tá, já desde a pandemia, da política e agora, tem grupos de família, de amigos do trabalho, do futebol, de amigos de escola, de quem quer que seja, aonde qualquer coisinha gera faísca com muita facilidade. Isso mostra que a saúde mental das pessoas, ela não tá boa, tá? Eu me lembrei aqui do filme Caça-Fantasmas 2, que se vocês assistirem, eu sempre falo isso em palestra. Existe uma gosma que anda por baixo da cidade de Nova York, e essa gosma ela começa a mudar de cor e ficar escura. E parece que essa gosma, ela, na verdade, esteve absorvendo as vibrações negativas das pessoas, e aí uma certa entidade resolve colocar mais mal naquela gosma e as pessoas começam a ficar mais arredias, mais tristes, mais nervosas, mais propensas ao mal. Claro que isso é ficção, tá? Mas eu vejo que hoje em dia parece realmente que há uma batalha pela nossa cabeça. Se você é uma pessoa boa, o mal que está por aí parece que quer ou te converter, e se não consegue te converter, quer te sobrecarregar, quer te atrapalhar, ou quer te deixar confuso ou confusa, para você pelo menos não fazer tanto bem. Nem que seja por você mesmo, você mesma. Então, eu não duvido, como cristão que eu sou, que existe uma batalha pelas nossas cabeças. E essa batalha é pela nossa saúde mental. Eu não vou colocar aqui batalha pelas nossas almas, batalha pelas nossas consciências, pelos nossos espíritos, não. Parece que há uma batalha pela nossa mente. A gente só precisa entender o seguinte: nós não somos o nosso conjunto de pensamentos. Eu dei esse exemplo na primeira aula, vou dar esse exemplo para vocês agora de novo. Presta atenção. Você é uma pessoa boa e você quer cuidar da saúde, senão você não estaria aqui na comunidade Domine Sua Saúde, tá? E você tem um conjunto de pensamentos, está me ouvindo agora, depois na hora de dúvidas a gente vai trocar algum conhecimento, né, e algumas informações, eu vou responder perguntas, vamos interagir, e a gente está aqui por um objetivo, fazermos bem para a nossa própria saúde, principalmente saúde mental hoje, tudo bem? Aí vamos supor que alguém bate na porta da sua casa, lá embaixo, e nem espera você chegar, e bate na campainha várias vezes, faz barulho, e quando você chega lá para atender, reclama com você, demorou demais, eu estou na chuva aqui, estou esperando, que absurdo e tudo. Você vai voltar aqui para a live com outro estado de humor.
não é? Você vai voltar provavelmente nervoso ou nervosa, mais propenso a ter uma ótica ruim de comentários aqui, mais arredio, com mais vontade de responder, sabe? E com mais vontade, com mais propensão a ver mais o lado negativo das coisas do que positivo. Você virou uma pessoa má? Não. Você mudou a sua consciência? Não. Você mudou os seus conceitos sobre as coisas? Não. Você mudou a sua mente naquele momento. O seu conjunto de pensamentos é outro, tá? Porque, em parte, é como você lida com as situações e aquela situação que você passou, como você lidou, entendeu? Então, a sua mente é o seu conjunto de pensamentos e ela muda a cada momento. Ela não é a sua consciência, não é o que você é, tá? E eu preciso deixar claro para vocês, como eu deixei na nossa primeira live de mente, tá? De saúde mental. Saúde mental é diferente da saúde cerebral. Saúde cerebral é a saúde de uma parte do corpo, que é o nosso cérebro, de 1,3 a 1,6 quilos, que fica aqui dentro da nossa calota craniana, da parte superior da nossa cabeça, e é um órgão como qualquer outro do corpo. Isso é saúde cerebral. É um tipo de saúde física, tá? A saúde mental é a saúde dos seus pensamentos, emoções e sentimentos, tá bom? O que são emoções? São aquelas coisas automáticas que você não controla ou controla muito pouco. Como, por exemplo, tem naquele filme Divertidamente, o primeiro, né? Raiva, né? Tristeza, nojo, né? Entre outras que tem lá, né? Vergonha, por aí vai. A gente tem emoções básicas. No 2 colocaram ansiedade, colocaram insegurança. Isso não são emoções básicas. Isso já são sentimentos. O que é sentimento? É a elaboração baseada em várias emoções diferentes combinadas, tá? Então, emoção é aquilo que, pá, algo acontece e te desencadeia emoções. E aí, quando você processa as emoções que você sentiu, tá? Confrontando com as suas memórias e com a sua consciência, suas formas de agir, você forma sentimentos atrelados àquelas situações. Mas, enfim, o que é saúde mental? É a saúde dos seus pensamentos, em geral, das suas emoções e dos seus sentimentos, tá? E aí, se você me perguntar, Ícaro, se você tiver que dar uma palestra agora, por que você acha que a maioria das pessoas hoje em dia está com a saúde mental tão ruim a ponto de termos um janeiro branco? Ou seja, um mês que é focado em conscientizar as pessoas da importância da saúde mental e do quanto não é frescura você ter uma ansiedade, uma depressão, uma neurose, uma psicose, por aí vai. Eu até postei no Threads, não postei no Instagram, tá? Eu até estou pensando, sinceramente, de auditar os meus threads e postar no Instagram, sabe? Porque muitos threads eu levo para o Instagram uma vez por dia, mas tem vários meus pensamentos que eu estou botando lá que não estão indo, tá? Para o Instagram. E eu estou vendo que eu tenho que postar um pouco mais esses pensamentos lá no X, no LinkedIn e companhia. Vamos lá, então. Eu postei lá que o janeiro branco não é um mês para você pensar, poxa, eu tenho pensamentos tristes, então eu devo ter depressão. Não, você é normal. Todo mundo tem pensamentos tristes episódicos, tá? O que você não pode é estar vivendo numa realidade onde você mais tem pensamentos tristes, principalmente sem motivo aparente ou desproporcionais o tempo todo. Aí é depressão, tá? Eu tenho pensamentos ansiosos, então eu devo ter a doença ansiedade. Não, você é normal. Todo ser humano tem pensamentos ansiosos. O que você não pode é ter pensamentos ansiosos como a maior parte do seu dia, da sua existência, tá? Principalmente se forem sem motivo aparente ou supervalorizados, que aí é doença. Você entende? Então, a doença psiquiátrica, o problema da saúde mental que pode levar a suicídio, e o grande problema que levou
a essa preocupação da saúde mental a ponto de se criar um janeiro branco é o aumento drástico no número de suicídios nos últimos 5 anos, tá? Primeiro, o aumento dos casos de depressão e o escalonamento dos casos de suicídio, de ideação suicida, que é querer se suicidar, e realmente das tentativas de suicídio, tá? E aí foi se pesquisar o que está acontecendo, e a maior parte dos casos de tentativa de suicídio está relacionado com ansiedade ou depressão, ou as duas juntas, tá? E isso está aumentando no mundo, principalmente depois da pandemia. Então a gente tem que tomar cuidado com isso e tem que se importar com saúde mental, porque não é frescura. Tem excelentes campanhas em vários países do mundo. E eu digo sobre saúde mental. E eu digo para vocês que, como médico, com mais de 25 anos de formado, que pensou em ser psiquiatra durante a faculdade, eu fiz trabalho na psiquiatria, tá? Em iniciação científica, durante a minha faculdade de medicina, e digo para vocês, a quantidade de pacientes com depressão ou ansiedade, ou os dois, ou outros quadros psicológicos e psiquiátricos, só tem aumentado cada vez mais desde que eu me formei. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Mas você ter estados mentais transitórios, com motivo aparente, morreu alguém, uma tristeza do dia a dia, uma ansiedade, sei lá, por uma entrevista de emprego, por uma prova, e uma coisa proporcional, isso é completamente humano, isso não é patológico, tá? O patológico é a doença psicológica ou psiquiátrica que está relacionada a esses padrões serem consistentes e até causando ou agravando sintomas do corpo, sim, porque a saúde mental ruim, ela causa ou agrava sintomas no corpo todo, tá? Por exemplo, fibromialgia, tá? Saúde mental ruim é uma das principais causadoras de fibromialgia, tá? Saúde mental ruim causa ou agrava todos os casos de fibromialgia. Tudo bem? E se você me perguntar, Ícaro, mas por que você acha que hoje em dia tem tanta gente com a saúde mental ruim? Eu posso enumerar fatores. Primeiro, a saúde cerebral da maioria das pessoas está muito ruim. Por quê? Por hábitos de vida ruins. Você que está aqui na comunidade Domine Sua Saúde, você precisa já ter entendido isso e já estar melhorando seus hábitos de vida. E se ainda não leu o Domine Sua Saúde e ainda não assistiu a imersão Domine Sua Saúde, você está perdendo tempo e você está desfásico, você está desincronizado com a comunidade, tá? Você precisa ler o livro, o Domine Sua Saúde, e você precisa assistir o conteúdo da imersão para estar junto aos demais aqui da comunidade que já sabem que a base da saúde é melhorar os hábitos de vida, o estilo de vida e o que está no livro e na imersão. A imersão é uma leitura do livro, ampliada, tá bom? Mas, Ícaro, por que você diz que a saúde cerebral está tão ruim e que o que mais importa é que os hábitos de vida das pessoas estão muito ruim e isso afeta a saúde cerebral, que afeta a saúde mental? Vamos lá. O cérebro é o órgão que faz a interface da sua mente com o mundo ao seu redor. É o seu cérebro que recebe os estímulos visuais, gustativos, olfativos, de pele, tá? Auditivos, os 5 sentidos, tá bom? Então, o seu cérebro tem que estar bom para sua mente conseguir receber os estímulos do mundo bem, tá? E o seu cérebro tem que estar bom para sua mente processar tudo do mundo e mandar de volta para o corpo poder se expressar no mundo de forma adequada. Não é, gente? Então, vocês precisam entender. Estava desligando aqui meu celular que estava carregando. Vocês precisam entender que se o seu cérebro está ruim, a sua mente vai ter menos facilidade de se manifestar adequadamente no mundo ao redor. E se a sua mente está ruim, o seu cérebro vai controlar mal o corpo. Vai dar problema. Então, o primeiro motivo que eu digo para vocês que as pessoas andam tão impacientes, tão depressivas, tão ansiosas, tão com dificuldade de memória, tão insatisfeitas com a vida, tão irritáveis, tão agressivas, tão com dificuldade de emotividade e tudo, é porque a saúde do órgão físico
que faz a interface da mente com o mundo ao redor, está ruim. E por qual motivo? Hábitos de vida ruins. Eu vou dar um panorama geral, eu não vou esgotar o tema, mas vou dar uma ideia para vocês básica de como cada hábito de vida afeta negativamente a saúde cerebral, hábito de vida ruim, hábito de vida que você não cuida, afeta negativamente a saúde cerebral e como isso, saúde cerebral ruim, vai afetar a saúde mental. 72% do cérebro é água. A maioria das pessoas não toma água direito, suficiente. Resultado, o cérebro funciona mal, a mente vai perceber o mundo erradamente e vai interagir com o mundo erradamente. Água. Alimentação. O nosso cérebro, ele precisa de muitos nutrientes para funcionar direito. Complexo B, vitamina D, magnésio, colina, serina, sabe, ômega 3, carboidratos, proteínas, gorduras. E para a maioria das pessoas, o combustível que entra pouco ou ruim. Então, é claro que uma alimentação ruim vai prejudicar o funcionamento cerebral, que vai prejudicar o funcionamento mental. A maioria das pessoas não se exercita direito. Quando tem uma falta de exercícios, o bombeamento de sangue para o corpo fica piorado, principalmente para a cabeça. E a cabeça com menos sangue não vai funcionar direito. E também tem a neuroplasticidade, que é os neurônios conseguirem fazer mais conexões ou repararem a si mesmos e as conexões. Isso depende de uma boa circulação sanguínea, então depende do exercício. Sono, já falei para vocês na outra live. É durante o sono que o cérebro se prepara para o dia seguinte, que a mente se reorganiza, que o cérebro se limpa. Então, se você não dorme direito, você vai ter uma saúde cerebral ruim que vai afetar a saúde mental, tá? Sol. O sol é fundamental para produzir vitamina D e vários hormônios. Então, se você não pega sol direito, como eu explico no livro, na imersão, não tem como você ter uma saúde mental e cerebral adequada. Se você vive intoxicado, vive inflamado, se você vive estressado, sabe? Se a sua saúde social é ruim, por exemplo, você não tem uma rede de apoio de companhias que te nutra, tá? Então, eu acabei de comprovar para vocês que hábitos de vida ruins são o que mais afeta a saúde cerebral, e afetando a saúde cerebral, deixando ela inadequada, aí você vai ter uma saúde mental ruim, tá? E a maioria das pessoas está assim por hábitos de vida ruins. Carências, a maioria das pessoas tem uma ou mais carências que afetam o funcionamento cerebral adequado, e isso afeta o funcionamento mental. Gente, cérebro e mente andam juntos. Não são a mesma coisa, mas andam juntos, tá? Então, a carência de ômega 3 é comum e a maioria das pessoas não repõe ômega 3. A carência de magnésio é comum e a maioria das pessoas não repõe magnésio. A carência de vitamina D é comum e a maioria das pessoas não repõe vitamina D. E esses três, por exemplo, tem vários outros, fazem o cérebro não funcionar direito e aí a mente não vai funcionar direito. Vocês entenderam? A maioria das pessoas que está por aí está com a saúde mental ruim, e está com a saúde mental ruim porque os hábitos de vida estão ruins, mas não otimiza esses hábitos. Por isso que eu falo tanto para vocês aqui na comunidade de hábitos de vida, tá? Porque os estudos mostram que é o que mais importa para vocês terem uma saúde cerebral adequada, do corpo, né, e cerebral, que vai afetar a saúde mental. Desequilíbrios de hormônios e neurotransmissores. Quase todo mundo, a partir dos 35 anos de idade, tem pelo menos um desequilíbrio de hormônios e neurotransmissores que está afetando o geral, tá? Da saúde cerebral, que afeta a saúde mental, tá? Para a mulher pós-menopausa, vários hormônios que tem que repor. Para o homem, no pós-andropausa, testosterona, vários outros que tem que repor. A mulher usuária de anticoncepcionais tem várias carências hormonais que tem que repor, tá? A pessoa muito estressada, ela vai ter carências hormonais que ela tem que repor. E às vezes não é a carência, é o excesso. Por isso que eu falo em desequilíbrios de hormônios e neurotransmissores. Então, se a sua saúde mental não está legal, entenda que pode ter a ver com hormônios e neurotransmissores também. Outra coisa, neuroinflamação. Ou seja, o cérebro inflamado, ele vai fazer a sua mente funcionar mal, tá? O seu discernimento das coisas, sua paciência, a sua percepção do seu mundo ao redor vai ser prejudicada, até dos seus relacionamentos, do que você queira fazer da vida.
e muitas vezes a inflamação do cérebro, que é a neuroinflamação. Como assim? Glúten, leite, excesso de carboidrato, falta de exercício, falta de água, toxinas, tudo isso pode inflamar o cérebro. Abra o olho, tá? Outra coisa, intoxicações, álcool, cigarro, drogas, poluição, parasitas. Existe uma corrente aí agora dizendo que tudo é culpa de parasita, que você tem que viver desparasitando regularmente. Isto é mentira. Se você matar todos os seus parasitas hoje, no final da semana, você está cheio de parasitas de novo, porque vem da alimentação, vem da água e acabam nos colonizando. Então, o que você tem que combater é parasitas que sejam patogênicos, causando sintomas, ou excesso de parasitas. Agora, procurar viver uma vida asséptica, sem parasitas, sem bactérias, é impossível. Mas sim, existem várias parasitoses e várias intoxicações que podem inflamar o cérebro e assim prejudicar sua percepção da vida, sua saúde mental, tá? Agora, falando de saúde mental, eu preciso falar para vocês de 3 coisas, tá? Que afetam muito a saúde mental. 4 coisas, tá? Prestem atenção, porque elas são fundamentais para a saúde mental. Primeiro, excesso de informações. Hoje em dia, todos nós estamos expostos a uma quantidade de informações que é absurdamente alta, tá? Então, eu tenho que ser o primeiro a dizer para vocês que você precisa se habituar a, durante a manhã, tirar pelo menos 5 a 10 minutos para ficar longe de tela, longe de informações, e meditar, ou olhar para o nada, ou fazer nada, sabe? Procurar pensar sem apoio de tela, sem entrada de informação, dar um espaço para se reconectar consigo, botar o pé no chão, sabe? Respirar fundo, sem entrada de novas informações. E que isso tem que ser manhã, tarde e noite. Por quê? Hoje em dia, em um dia, a gente gera o equivalente a um ano de informação de 100 anos atrás. Isso é muito, tá? E hoje em dia você recebe informação do outdoor na rua, da conversa com outras pessoas, da conversa nos grupos, nas redes sociais, dos aplicativos que você vê, das notícias que você corre atrás, da timeline dos outros. Então é muita informação. E o cérebro não foi feito, a nossa mente, através do cérebro, não foram feitos para lidar com esse excesso de informações hoje em dia, mesmo que sejam informações boas. Tá? Por exemplo, eu estudo muito, mas tem um momento onde, se eu estudei bem, 20 minutos, 30 minutos no dia, eu não vou mais estudar naquele dia. Eu vou deixar meu cérebro reorganizar aquelas informações. A não ser quando eu tenho que preparar uma aula, uma apresentação, ou fazer um estudo mais aprofundado, tá? E eu também não fico em 50 mil grupos do mesmo conteúdo, ou de política e companhia. Não, tá? Até vídeos que eu gosto de assistir sobre geopolítica, sobre profecias, sobre o que está acontecendo com o mundo e companhia, eu assisto ali uma meia hora, uns 40 minutos, nem todo dia, e pronto. Porque o excesso de informações de qualquer espécie está sobrecarregando nossa mente, nosso cérebro. Até a temperatura do cérebro medida em pessoas estressadas mostra-se mais alta. E isso, tem gente que fala, está fritando o neurônio. Em parte pode estar mesmo. Então, abra o olho, tome cuidado e evite o excesso de informações. Tenha descansos periódicos ao longo do dia, tá? Outra coisa, o excesso de informações ruins e de frequências ruins. Música de baixa qualidade, papos catastróficos demais e de baixa qualidade, tá? Informações de baixa qualidade, inclusive de vícios ou de coisas que não sejam boas. O excesso de informação de qualquer espécie já é ruim. Agora, o excesso de informações e de frequências ruins é pior ainda para o cérebro, porque o seu cérebro começa a ressoar, a responder essas frequências ruins. Como, por exemplo, músicas de letra ruim. Isso é frequência. Afeta o nosso cérebro, que está gerando frequências eletromagnéticas o tempo inteiro. Então, cuidado com esse tipo de coisa. Às vezes você não está tão bem, quer escutar
uma música que não é tão positiva, sabe? Escute uma, escute duas, escute três, ok. Se você notar que você quer ficar um dia inteiro naquela vibe, algo já não está indo bem, tá? Cuidado com que seja francamente ruim, tá? Outra coisa, saúde espiritual. Gente, o afastamento de Deus é uma das coisas que mais degenera a saúde mental e cerebral, tá? Se você não acredita em Deus, acredita em outras divindades ou outras coisas boas em espiritualidade que te guiam, eu respeito isso, tá? Mas a maioria das pessoas da comunidade, pela enquete que a gente já fez, é cristã ou pelo menos acredita em Deus. Então eu tenho que falar para a maioria, mas entenda, uma boa saúde espiritual, ela nutre a sua saúde mental. E para quem acredita em Deus como eu e no Cristo, um bom relacionamento com Cristo, com Deus, ajuda muito na sua saúde mental. Boas leituras, orações, sabe? Manter relacionamento. Mesmo quando muitas vezes você não está muito na vibe, você não está muito bem, tá? É fundamental manter na sua vida, senão o mal preenche o que não deveria, tá? E a saúde social através de 2 quesitos que estão lá no meu site, tá? O quesito 1, você precisa formar uma rede de apoio social, a rede de pessoas com as quais você mais convive, que te nutra, tá? Que te traga mais coisas positivas e de bem do que contrárias a isso, tá bom? Isso é muito importante, isso é rede de apoio positiva, tá bom? E procurar de tempos em tempos ajudar gente que não esteja na mesma vibe boa que você se colocar numa posição de doar. Então, você precisa ter uma rede de apoio principal sua, de quem você possa receber e para quem você possa doar e se nutrir de boas relações, tá? Mas você precisa também praticar a caridade ou colocar-se em posição de ajudar os outros. Isso também ajuda muito na saúde mental, tem estudos comprovando. Eu, por exemplo, faço isso através das redes sociais, da comunidade, do atendimento aos meus pacientes, tá? E procuro no restante do tempo me cercar de pessoas com as quais eu possa ter um bom relacionamento e me nutrir. Nunca se esqueçam disso, tá bom? Acontece que eu fui perguntar para a inteligência artificial o que outras pessoas compatíveis comigo, tá? Médicos, e o que outras instituições e locais de estudo fidedignos têm a falar sobre o assunto saúde mental, para ter certeza que eu não estava esquecendo de nenhum aspecto para falar para vocês. Então, eu fiz 3 perguntas para o chat GPT, claro que antes eu informo para ele quais são os locais de pesquisa melhores e mais confiáveis. E coloco, pesquise no que tem de melhor no mundo, mas estas fontes aqui têm que ser prioridade, como Life Extension, Dr. Joseph Mercolat, sabe? E outros médicos de integrativa, de ortomolecular e de funcional que sejam expoentes no país e no mundo, tá bom? Aí eu perguntei, nessas fontes, o que se diz que são os 30 maiores fatores que têm prejudicado a saúde mental nos dias de hoje? Olha só. E aí, o que vem em primeiro lugar? Hábitos de vida ruins. Quais? Privação de sono, uso excessivo de telas, tá? Que era mais de adolescente e adulto jovem. Hoje em dia, todo mundo está usando tela demais. Aí depois está sobrecarregado mentalmente, está irritável, está depressivo, está ansioso e não sabe por quê, tá? Os dispositivos eletroeletrônicos usados excessivamente afetam os neurotransmissores e aumentam o estresse, tá? O sedentarismo, que é a falta de exercício físico, de atividade física, o que prejudica a produção de endorfinas e neurotransmissores, o excesso de estresse e lidar mal com estresse, tá? E a desconexão com a natureza, que muitas vezes é o quê? Contato com água corrente, muitas vezes é botar o pé no chão, muitas vezes é encostar numa árvore enquanto você mexe ali no celular ou você medita, tá? Algumas vezes é pegar um solzinho com as costas no chão, tá bom? Outras vezes é pegar numa planta, de preferência plantada, sabe? Enquanto você está meditando ou você está
só pensando longe de telas, isso ajuda muito. Então, veja, a primeira coisa que foi dita que mais está afetando a saúde mental, hábitos de vida ruins. A segunda, outro hábito de vida que ele deixou bem pontuado, alimentação e nutrição, tá? Deficiência de nutrientes essenciais, como ômega 3, magnésio, zinco, ferro, vitaminas do complexo B, vitamina D, tá? Tudo que eu falei para vocês. O excesso de alimentos ultraprocessados, alimentos que têm química demais, ou açúcares excessivamente, muita gordura trans. Uma dieta inflamatória demais, como, por exemplo, com alimentos pró-inflamatórios, processados, excesso de carboidrato, refinado, leite, glúten, e uma desregulação do eixo intestino-cérebro, que é o quê? Excesso de desbiose e de desequilíbrio intestinal, o que impacta a produção de vários neurotransmissores. O que mais dos 30 fatores que afetam a saúde cerebral? Intoxicações. E se expor demais à poluição ambiental, é interessante você ver se você tem metais tóxicos no corpo e de repente deveria retirar periodicamente. Excesso de toxinas alimentares, uso de substâncias tóxicas, que eu já falei para vocês. Tá? Então veja, o que em primeiro lugar a própria inteligência artificial reconheceu em fontes top, tá? Que é o que mais está prejudicando a saúde mental das pessoas, o que afeta principalmente a saúde física, tá? E o que está, é claro, lá no domínio sua saúde na imersão. Também pontua saúde hormonal e de neurotransmissores, tá? Como desequilíbrios hormonais, principalmente de cortisol, testosterona, estrogênio, progesterona e hormônios da tireoide. Produção inadequada de neurotransmissores, principalmente dopamina, serotonina, noradrenalina e GABA, tá? E resistência à insulina, que é o quê? Como o pessoal está comendo carboidrato demais, às vezes para ter energia e funcionar no mundo acelerado, isso acaba gerando neuroinflamação, tá? Ou comendo rápido alimentos ruins, o que afeta o cérebro, que vai afetar a mente. Então, fiquem de olho, tá? O que mais que tem afetado muito a saúde mental? A saúde social e espiritual ruins, como, por exemplo, isolamento social, falta de propósito ou significado de vida, o Ikigai, que eu falei na imersão para vocês, que é o 13º hábito, ou 14º, se eu não me engano, tá? E a perda de valores espirituais, o que faz a sua mente se desconectar da sua alma, do seu espírito, tá? E também o isolamento social. Você não pode se isolar socialmente. O ideal é contatos físicos e contatos pelas redes, tá? Os dois. Mas se não dá, pelo menos um ou outro, tá? A rede de apoio é fundamental. Outra coisa, sobrecarga de informações, não só as negativas, tá? O excesso de informações em geral. Claro que o excesso negativo é pior ainda, tá? Se comparar demais com os outros, o que faz com que você veja em você um sentimento de inadequação e que muitas vezes, na maioria das vezes, não é real, porque a vida nas redes sociais ela é muito maquiada, mesmo por quem pinta como se fosse a melhor possível, tá? Por isso que nas minhas redes sociais eu gosto muito de mostrar para vocês o que não está indo bem para mim também, que às vezes eu vou para a academia sem energia, que às vezes eu estou numa multidão e que aquilo não está legal, tá? Que muitas vezes eu estou com sede, sabe? E tudo por quê? Tem que ser uma vida normal. Para vocês, se caírem na tentação equivocada de se comparar com a minha vida, verem que do lado de cá tem um ser humano como vocês, com desafios a vencer também, tá? E o excesso de aceleração da vida, com falta de períodos de descanso e reflexão, nem que seja 5 a 10 minutos, manhã, tarde e noite, falta de meditação, vida acelerada demais, tá? E com a falta de você olhar se você está indo em direção aos seus propósitos e num ritmo de viver o momento, não ficar vivendo sempre o momento seguinte, sabe? Mas de forma produtiva para o seu dia a dia, tá? Ainda nos 30 fatores que detonam a saúde mental, inflamação crônica, qualquer inflamação no corpo, inclusive a crônica subclínica, tá? Se ela não é bem tratada, ela acaba inflamando o cérebro, porque todo o sangue passa por lá.
E aí sua mente vai funcionar pior, tá? É uma epigenética negativa, ou seja, um estilo de vida e ambientes que vão afetar a expressão dos seus genes, que não seja a melhor expressão possível para você poder ter saúde. Como assim? A gente vem com tendências genéticas positivas e negativas, tá? Quando você tem bons hábitos de vida, você silencia os genes de expressão negativa e você promove a expressão da sua genética de forças, de positiva, de coisas que te favoreçam a saúde. Quando os hábitos de vida estão ruins, a sua epigenética tem uma expressão mais negativa, de coisas que não te favorecem, entendeu? Então, bons hábitos de vida favorecem que você silencie tendências genéticas familiares negativas, tá? E a exposição excessiva à luz artificial, que acaba prejudicando o seu funcionamento. Então, cuidado com a exposição à luz artificial negativa, tá bom? Excessiva dá problema. Fatores psicológicos e emocionais, ansiedade e desempenho. É aquela pessoa que está sempre focada em ter uma produtividade maior, praticamente sem descanso. Tem locais de trabalho que cobram isso, tá? Mas você não pode viver nessa pressão, senão você vai detonar sua saúde mental por falta de descanso, tá? Traumas não resolvidos. Lembrando que saúde mental, gente, muitas vezes é sinônimo de você ter que procurar um bom psicólogo para entender por que a sua saúde mental não está boa e melhorá-la, tá bom? E a baixa resiliência emocional, que é aquela pessoa que não faz leituras, orações, aconselhamento, sabe? Para poder saber como melhorar a saúde da sua mente, no que focar, no que não, o que fazer. Isso é importante. E é claro, a desinformação e tratamentos equivocados. Por exemplo, gente que usa remédio demais, com certeza vai ter problema de saúde mental. Inclusive quem usa antidepressivo e ansiolítico demais, sem abordar as causas reais. Falta de conhecimento sobre saúde integrativa. Eu parabenizo vocês aqui na comunidade, porque vocês estão aqui buscando mais informações para poderem viver melhor, tá? Em todos os aspectos. Mas a maioria das pessoas por aí vai vivendo a semana assim, vou trabalhar o mínimo que der e vou cair na cama quando chegar em casa. Quando der de sexta a domingo à noite, vou buscar o máximo de diversão que der. E vou recomeçar na semana seguinte. E nada de querer saber sobre como melhorar a saúde. Isso é um grande erro da maioria das pessoas, tá? Porque o que você não foca não vai se tornar verdade na sua vida. Nunca se esqueça disso. Se você não foca em saúde, você não vai ter saúde, tá? E a negligência do autocuidado, ou seja, não tem priorização da maioria das pessoas de saúde mental e física, tá? Esses foram os 30 fatores que a inteligência artificial foi buscar em boas fontes e na internet geral e viu que são os que mais detonam a saúde mental das pessoas hoje em dia. Vocês vejam, eu olhei essa lista, mas eu já tinha falado para vocês do que metade de metade dos fatores que a inteligência artificial elencou. Quais? Hábitos de vida inadequados, que estão no Domine Sua Saúde, no livro, que é gratuito para vocês, e na imersão, que é uma leitura do livro comigo, tá bom? Mas eu fui além. Eu perguntei para a inteligência artificial, tá, e quais são os 30 maiores indicadores de saúde mental? São aquelas coisas que vocês têm que levar em consideração, gravem o que eu vou falar agora, para poderem avaliar se a saúde mental de vocês está boa ou não, incluindo como você está no trânsito e nas redes sociais, que eu já falei no começo dessa aula, né? Primeiro, qualidade do sono. Se você consegue dormir e acordar realmente repousado ou repousada, é um bom indicativo de saúde mental. Energia estável ao longo do dia, quer dizer, depois de uma noite bem dormida, a sua energia é razoavelmente boa na maior parte do dia. Se ela oscila demais, a saúde mental pode não estar boa. Apetite equilibrado. Se você tem um apetite que é estável na maior parte do dia, ele é parecido, joia, tá? Agora, se o apetite oscila demais, pode ser um indicativo de saúde mental ruim. Funcionamento intestinal saudável, tá? Por quê? Os intestinos têm uma grande conexão com o seu funcionamento mental e cerebral. Estabilidade hormonal. Se você costuma ter uma boa estabilidade hormonal, possivelmente sua saúde mental também está boa. Inflamação, em geral, baixa.
marcadores inflamatórios em geral sob controle. Isso aí ajuda na saúde cerebral, que ajuda na saúde mental. Um bom desempenho de mente, foco, atenção e clareza mental. E memória, claro. A saúde do seu cérebro e dos seus intestinos, ela tá boa em geral. E a sua recuperação física após atividades físicas, após exercícios, é boa. Isso também é um indicativo indireto de saúde mental. Claro que a gente olha todos esses. E para avaliar mente e cérebro juntos, porque eles andam juntos. Outros indicadores. Estabilidade emocional, tá? Ou seja, seu humor não tem grandes variações ao longo dos dias. Resiliência ao estresse. Tem que ser um estresse muito grande para te desequilibrar. O estresse do dia a dia, você lida com ele relativamente bem. Senso de propósito. As pessoas com a melhor saúde mental sabem onde querem chegar. Propósito de curto, médio e longo prazo. Autoconfiança. A saúde mental traz maior autoconfiança, confiar no seu potencial. Claro que junta bons hábitos de vida. Gratidão regular. As pessoas com boa saúde mental conseguem ser gratas na maior parte do tempo. Capacidade de perdoar. Isso é difícil, hein? A saúde mental é melhor nas pessoas que conseguem perdoar melhor e vice-versa. E uma boa autoestima. As pessoas com melhor saúde mental têm uma melhor aceitação e valorização de si mesmas. É claro, eu não estou dizendo aqui que tenha que ter perfeição. Não. Quanto mais indicadores desses você tem e trabalha neles, pode dar o cheque lá de que você está melhorando sua saúde mental. Comportamentais. Você tem as pessoas com melhor saúde mental costumam ter interação social positiva melhor. E é claro, gente, que eu estou falando de indicador, se você melhora o indicador em si, você tem melhor chance de adquirir uma melhor saúde mental. Praticar regularmente autocuidado, dedicar-se a melhorar os seus hábitos de vida e a própria saúde mental. A habilidade de pedir ajuda quando você vê que não está conseguindo resolver sozinho, de delegar, de dizer não e falar, isso não é comigo. Tá? O engajamento produtivo, ou seja, conseguir, a pessoa que tem boa saúde mental, ela consegue se concentrar e realizar atividades com melhor satisfação, porque ela consegue focar no presente e no que ela consegue extrair de positivo no que está fazendo, mesmo que seja uma obrigação. Controlar impulsos. As pessoas com melhor saúde mental, elas são menos reativas e elas são mais reflexivas, ou seja, elas evitam reagir ali no papum, na hora. Ela para e consegue, na maioria das vezes, quando é possível, silenciar, estruturar para ter uma reação melhor, tá? E por conta disso, também consegue tomar decisões mais eficazes, que são melhor pensadas, tá? Espiritualmente, as pessoas, é um indicativo de melhor saúde mental, um senso de conexão espiritual, de pertencer ao universo ou algo maior, tá? De ter um Deus por você. Elas conseguem praticar mindfulness ou meditação e estar presente no momento presente, ajuda muito na saúde mental. Cultivar paz interior, tá? Que não é não ter conflitos internos, é não ter conflitos internos persistentes, porque você consegue lidar melhor com eles, tá? E o senso de comunidade, senso de pertencer a um grupo ou rede de apoio, tá? E além disso, contato com a natureza. Eu não canso de dizer, tá? Eu tenho piscina aqui em casa e eu procuro botar o pé no chão várias vezes. Para quê? Para trocar elétrons, que é o contato com a natureza. Minha casa tem muita madeira, como vocês estão vendo. Eu estou na live aqui com vocês agora. Nada de borracha, de isolamento, não. É pé no chão, tá? Para aterrar. Já é um tipo de contato com a natureza. Pé na grama é melhor ainda, tá? Um ambiente, você procurar melhorar o seu ambiente para ele ser o mais harmonioso possível. Moradia, local de trabalho, tá? Ter tempo de lazer periódico, não é viver de lazer, não dá. Igual a pessoa que trabalha a semana inteira, sabe, focando em trabalhar o mais rápido possível, o mínimo possível, chega em casa, desaba, não se cuida, e no final de semana é lazer, 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 às vezes bebida e tudo mais. Isso é desequilíbrio, tá? Mas você tem que ter tempo de lazer no dia a dia. E, é claro, cuidar do bem-estar físico geral. Lembrando que você sustenta a sua saúde mental com procurar ter uma boa saúde física. Tá? E aí eu perguntei, já falei isso para vocês aqui, vocês podem buscar as aulas da comunidade, mas quais são os 30 melhores suplementos e fitoterápicos que você recomenda, né, para a saúde cerebral e que, portanto, vão ajudar na saúde mental? Então eu vou só listar, porque já teve aula sobre isso.
vitamina D, complexo B, magnésio, zinco, ferro, triptofano, principalmente o 5-hidroxitriptofano, L-teanina, L-taurina, tirosina, GABA, tá? Ômega 3, EPA e DHA, principalmente o DHA, coenzima Q10, que eu recomendo como Cava Q10, o NAC, que é N-acetilcisteína, o transresveratrol, a astaxantina, o ácido alfa-lipóico, melhor ainda se for ácido R-lipóico, ashwagandha, rhodiola rósea, passiflora, valeriana, melissa, ginkgo biloba, brain factor, neurozen, erva de São João, bacopa monieri, camomila, lavanda. E também fosfatidilcerina, fosfatidilcolina, o Lion's Mane, que é o cogumelo juba de leão, Ericium erinaceus, eu tomo todo dia, tá? E alguns probióticos podem ter uma ação de melhoria, usados ocasionalmente, não fica usando probióticos a vida inteira, como lactobacillus helvéticos e o Bifidobacterium longo, tá? Que podem ajudar o cérebro também. E eu fui perguntar, tá bom, o que eu posso estar esquecendo que outros médicos estão falando, tá? Eu pedi para pesquisar o meu trabalho, tá? E que seria interessante eu falar para o meu pessoal lá na comunidade para poder ajudar a otimizar a cereja do bolo, a saúde mental. Olha que legal. É muito importante você tomar cuidado com a inflamação silenciosa, que é a subclínica, tá? Para os meus pacientes, eu sempre peço um inflamograma básico que o convênio autoriza, e para aqueles que falam, doutor Ícaro, eu quero fazer um avançado, eu peço um mais completo ainda para ver, tá? Mas quem vive com bons hábitos de vida e segue as minhas dicas aqui, geralmente não tem uma inflamação silenciosa significativa, tá? Outra coisa, desintoxicar o fígado periodicamente pode ser muito importante, porque muitas toxinas que o fígado que está funcionando mal, ele não filtra, podem ser neurotóxicas, tá? Cuidar dos desequilíbrios emocionais pela desconexão espiritual. Sintonize com Deus. Isso ajuda muito a gente a ter uma melhor saúde mental. O excesso de multitarefas. Entenda, nenhum de nós é multitarefa. A gente abre uma tarefa, faz, sabe? Se você for para outra, você não está fazendo ao mesmo tempo. Aquela ali foi paralisada rapidamente, você está focando em outra. E aí, às vezes, você, viu que tem que voltar para aquela. Então, multitarefas em excesso podem fazer com que você tenha que ciclar a atenção em muitas coisas ao mesmo tempo. Isso acaba com a saúde mental, tá? Outra coisa, desidratação crônica. Voltando lá para o princípio da aula, né? Tomar pouca água regularmente, ou não tomar regularmente, né? Tomar pouca água e água de baixa qualidade pode fazer com que você tenha um mau funcionamento cerebral que vai afetar o funcionamento mental, tá? Então, controle melhor as suas emoções e sentimentos, tá? Pratique melhorar sua concentração e tudo que ajude a saúde mitocondrial, porque o cérebro gasta muita energia para poder pensar, para poder se concentrar, tá? Desenvolva habilidades de resiliência social, para você não se importar tanto com a opinião, principalmente negativa dos outros. E, é claro, procurar fazer o melhor. Seja empático, sabe? Seja uma pessoa que saiba valorizar o sofrimento do outro e a jornada do outro. E tenha autodisciplina. Se você não tem a disciplina de adotar e manter coisas que ajudem na sua saúde mental, ela vai deteriorando, tá? E outros suplementos bem interessantes para ajudar na saúde cerebral, que ajuda na saúde mental. O ácido gama-linolênico, a L-carnitina, principalmente a acetil-L-carnitina, a berberina, o açafrão, a curcumina do açafrão, tá? O metilfolato, tá? E tem vários cogumelos bons, como o Lion's Mane, que eu já falei, o reishi e o Cordyceps sinensis também, tá bom? Se vocês procurarem focar no que eu falei nessa aula, que você não vai lembrar de tudo agora, você vai ter que assistir várias vezes e tomar nota, tá? Do que você precisa melhorar no seu dia a dia. Eu garanto que a sua saúde mental vai melhorar muito. E eu dou o exemplo meu mesmo, tá? Todos os colegas que me encontram em congressos de ortomolecular, de integrativa, de neurofisiologia, do que quer que seja, falam, Ícaro, como você consegue fazer tanta coisa? Gerenciando melhor a saúde mental, e eu revelei para vocês
todas as técnicas, tá? Que eu falo para os meus pacientes e que eu uso no meu dia a dia e comento com amigos e familiares, tá? Agora, lembrando, se apesar de tudo isso a saúde mental continua não estando boa, além de Deus na sua vida, procure um bom psicólogo que deve ajudar, tá bom? Então fiquem com Deus, uma boa semana, um grande abraço, até mais.